Olá, meu querido! Olá, minha querida! Que bom que você tá aqui comigo de novo! Chegamos para mais um vídeo top das galáxias. Eu quero fazer hoje um vídeo bem rapidinho com você. Nunca consigo, mas eu sempre tento fazer vídeos rápidos. Mas hoje a gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Qual a importância de nós aplicarmos na vida das nossas crianças hoje, na nossa atualidade, os 10 mandamentos, sendo que foram escritos há muitos anos atrás. Então, não perde esse vídeo, já deixa seu curtir, se inscreve no canal, compartilha com as outras tias do Ministério Infantil aí que você sabe que precisam e vamos comigo! Cerca de 3 meses depois que Deus tirou o povo do Egito, que Deus tirou o seu povo do Egito, Deus lhe deu leis, isso mesmo, ele deu regras para o povo, regras que condizessem com a santidade de Deus. Tanto é que se você for olhar as ideias centrais do livro de Êxodo, você vai encontrar 3 ideias centrais. A primeira ideia é que Deus tem um alto padrão de moralidade para o seu povo e, além disso, exigia que o seu povo cumprisse essas leis morais. A segunda ideia central do livro é que Deus abençoa aquele que obedece os seus mandamentos. E a terceira lei, Deus, além de dar leis, de dar essas leis morais, ele mostrou o seu desejo para o povo, o desejo de estar no meio do povo, de conviver com o povo. Então, depois que você analisa essas ideias centrais do livro de Êxodo, a gente pode começar a conversar sobre os 10 mandamentos. Baseado em Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Isso mesmo, devemos amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E aplicando na nossa atualidade, se todos os seres humanos da face da Terra aplicassem esse mandamento, nosso mundo seria totalmente diferente. Por quê? Quando nós amamos a Deus antes de todas as coisas, quando nós colocamos Deus realmente em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas, elas levam uma sequência ótima. Por quê? Se eu amar a Deus, eu não vou fazer mal para o próximo. Amando a lei de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão benéficas para mim. Ou seja, eu não vou procurar fazer aquilo que é mal, eu vou procurar seguir realmente uma lei ética e moral. Quando eu amo a Deus, eu faço a vontade de Deus, eu busco a vontade de Deus. E quando Deus falou isso para o povo, não terás outros deuses diante de mim, ele estava mostrando que ele era um Deus santo, que ele era um Deus que exigia santidade e que, além de todos os outros deuses que o povo acabaria conhecendo com o passar dos anos, com os outros povos, ele continuaria sendo o único Deus que merecia ser adorado, exaltado, glorificado, dado honra, glória, poder ao nome dele, a nenhum outro Deus mais. O segundo mandamento era não ter outros deuses diante de Deus, né? Nem parecido com alguma criatura do céu, nem parecido com alguma criatura da terra. Não era para o povo fazer alguma escultura e chamar de Deus. Então, não adorar outros deuses. O nosso Deus, como ele já disse no primeiro mandamento, ele queria ser único, reverenciado somente a ele. Deus era o único Deus e não queria que o povo esculpisse novas criaturas para chamar de Deus. Nosso Deus, ele não pode ser reduzido a uma estátua, ele não pode ser reduzido a uma forma humana ou a forma de um pássaro ou de um animal qualquer. Não, o nosso Deus, ele é único e ele não pode, ele não quer ser reverenciado através de uma escultura que pessoas criam e chamam de Deus. E se você abrir a sua Bíblia em Salmos 115, versículo 3,
em diante diz assim, ó: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e todos os que nele confiam. Então, não devemos adorar outros deuses, nem criar deuses além do nosso Deus. O terceiro mandamento nos diz assim: não usar o nome de Deus em vão, não falar do nome de Deus de qualquer forma. Mas o que é falar o nome de Deus ou usar o nome de Deus em vão? Sempre que falamos o nome de Deus sem necessidade ou sem cuidado, ó, que nem o nosso bonequinho aqui tá, nós estamos desonrando o nome de Deus. Usar o nome de Deus em vão pode ser em uma ocasião, em um círculo de amigos, onde estão todos falando mal de Deus, ou blasfemando, ou até mesmo fingindo que estão orando, buscando a Deus, e a gente participar desse ato. É desonrar o nome de Deus e é usar o nome de Deus em vão. Deus, sendo um Deus santo, Ele preza pelo nome dele, ou seja, não fale o nome de Deus de qualquer forma, tenha reverência, tenha cuidado ao usar o nome do nosso Deus. O quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para santificar, ou seja, santificar o dia do Senhor. A palavra sábado no original do hebraico quer dizer parar para descansar ou descanso. Já a palavra santo significa separado, separar um dia para adorar a Deus, santificar esse dia a Deus. Ou seja, Deus estava dizendo para o povo que trabalhar 7 dias por semana seria muito cansativo, tanto que Ele mesmo nos deu o exemplo, criando o mundo em 6 dias e parando para descansar no 7º dia. Não que Deus precisasse, mas nós como seres humanos precisaríamos sim de uma folga, de uma parada para descansar. Portanto, Deus nos ordenou santificar um dia, ou seja, parar um dia e descansar. O povo de Israel, eles tinham esse cuidado aos sábados. Pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana, o nosso domingo, a maioria dos seus seguidores também optou por consagrar este dia ao Senhor. Quando nós optamos por parar um dia, separar um dia para o Senhor, nós estamos confessando a Ele que somos dependentes dEle e não somente das nossas forças, do nosso trabalho, do nosso feitio, dos nossos afazeres. Nós estamos confessando a Deus que tudo que temos vem dEle, que tudo que somos vem dEle, que tudo que nós temos provém de Deus. Ou seja, nós estamos nos rendendo a Ele, confessando a Ele que sim, nós podemos tirar um dia para santificar a Ele, seja o sábado, seja o domingo, mas nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas e entregar um dia para Ele, para santificar a Ele, para buscar a Ele de todo o nosso coração. Você tem buscado a Deus? Você tem dedicado um dia da sua semana para Deus? O nosso quinto mandamento é um mandamento lindo: honra o teu pai e a tua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa que Deus nos deixou. Honrar, o que significa honrar? Honrar significa cuidar, apreciar, valorizar, ser educado, tratar como algo que tenha muito valor. Honrar o papai e a mamãe agrada a Deus, e a Bíblia nos diz que será acrescentado muitos dias na vida do filho que fizer isso, sabia? Lá em Efésios capítulo 6, do 1 ao 3, fala justamente sobre isso, sobre esse mandamento de honrar pai e mãe, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Eu quero viver muito tempo sobre a face da terra, e você? E as suas crianças? Ensine as suas crianças que honrar pai e mãe agrada muito o coração do nosso papai do céu. O sexto mandamento:
Não matarás. O que é matar? Matar é tirar a vida de alguém de forma ilegal. Se você parar para pensar, quem foi que nos deu a vida? Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E só Ele pode tirar a vida. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Nós não podemos tirar esse presente que Deus nos deu. A nossa vida é um presente. Nós temos que cuidar da nossa vida e ajudar a cuidar da vida do nosso próximo. Quando vemos que ele está fazendo alguma coisa errada, nós podemos, dizer, conversar. Fulano, fumar, você está fazendo mal para a sua vida, você está matando a vida que Deus te deu. Entre outros vícios que levam à morte, entre outros vícios que corrompem o nosso corpo, que vão aos pouquinhos denegrindo o presente que Deus nos deu, que é a nossa vida. O 7º mandamento, não adulterarás, ou não trair, Cuidar daquelas pessoas que estão próximas de nós, seja num relacionamento, Não pensar em outras pessoas. O nosso pensamento, quando nós usamos o nosso pensamento para coisas erradas, nós já estamos pecando, porque o pecado ele não começa lá no ato, o pecado começa aqui. Então, cuidar dos nossos relacionamentos, não trair os nossos amigos, o nosso irmão, os nossos pais. Mas principalmente esse mandamento levava em consideração a importância que Deus dá ao casamento, Não trair, não adulterar no seu casamento. As crianças que são pequenas, que quem sabe ainda não entendem sobre casamento, sobre traição, deixe claro apenas para ela que Deus não gosta de pessoas que traem, Deus não gosta de pessoas que enganam os outros, e ser fiel é algo que vem de Deus. Deus nos ensina a ser fiel e Deus preza por essa qualidade. Deus gosta de pessoas que são fiéis e Deus traz a felicidade para o casal, assim como Deus traz a felicidade para a pessoa que está solteira também, assim como as crianças. E ensine suas crianças desde cedo a orar sim por um companheiro, a buscar em Deus uma família, um relacionamento saudável. Isso não é questão de apressar nada, isso é questão de ensiná-los a orar pelo seu futuro. Eu sempre faço isso com os meus filhos, desde que eu estava grávida deles, eu já orava a Deus pelo meu futuro genro, pela minha futura nora, ir plantando sementinhas para o futuro. E quem sabe essas crianças nem saibam que elas possam fazer isso. Então, o 7º mandamento, não trair, envolve tudo isso. O 8º mandamento, não roubar ou não furtar. O que é roubar? O que é furtar? É guardar aquilo que não é seu, se apropriar daquilo que não é seu, tomar emprestado alguma coisa do seu irmão que não te pertence ou que ele não quis te emprestar. Tudo isso envolve roubo. Mas tem outras coisas também que entram na parte do não roubar. Roubar a cola da prova, uma brincadeira, um jogo, sabe? Roubar as respostas de um exercício, colar na prova, tudo isso se encaixa roubar, furtar. E isso não agrada o coração de Deus. Roubar um banco ou roubar a galinha do seu vizinho tem o mesmo peso. Por quê? O que conta não é o valor daquilo que foi roubado. O que conta é a intenção, que é se apropriar daquilo que não é seu. E Deus não se agrada de forma nenhuma de pessoas que roubam. Tanto é que a Bíblia afirma lá no Novo Testamento que os ladrões não herdarão o reino do céu. E aí eu lembrei agora que uma vez eu ouvi um pastor falando assim: você imagina um ladrão entrar no céu e lá as ruas são de ouro, os muros de jaspe, várias pedras preciosas. Você imagina um ladrão entrar no céu, onde ele ia roubar tudo, Onde ele ia colocar tudo que ele roubasse. E aí eu na minha cabeça, assim, na época eu tentava imaginar um ladrão no céu. Como é que seria a vida de um ladrão no meio de tanta riqueza, de tanta, no meio de tanta fartura de ouro, de tanta fartura de pedras preciosas, ia ficar imaginando. Mas a ênfase aqui é não roubar. O que nos leva para o 9º mandamento, que é não dizer falso testemunho. O que é falso testemunho? É mentir, é falar algo que a gente não sabe, é inventar histórias, é aumentar histórias.
Lá em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Quando nós falamos algo de alguém que é mentira, ou que nós não temos certeza, ou quando nós aumentamos histórias sobre alguém, estamos fazendo falso testemunho, estamos mentindo e servindo ao pai da mentira. A única coisa que Satanás criou e tem o domínio, a paternidade, o nome dele lá na certidão de nascimento, foi a mentira que Satanás criou. Porém, para combater isso, João 14,6 diz: eu sou a verdade. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele combate a mentira. A verdade, barra todo tipo de falso testemunho. Então, se nós realmente seguirmos a Deus de todo o nosso coração, nós não vamos dizer falso testemunho. E chegamos no 10º mandamento, que é não cobiçar. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar ter algo que outra pessoa tem. É desejar ter o brinquedo que o meu amigo tem, é desejar ter o namorado que a minha amiga tem, é desejar ter a casa que a minha vizinha tem, é desejar ter o carro que o meu tio tem, é querer ter tudo isso sem ter condições, é eu querer ter a roupa igual a minha amiga tem, mas eu não tenho condições para isso, eu não tenho condições para comprar o carro que o meu tio tem. E não ficar satisfeito até eu não conseguir tudo isso que eu quero. Isso é cobiça. É desejar além do que eu posso ter e não parar de desejar até eu conseguir ter. Isso é cobiça. E é pecado. Um dos mandamentos é não cobiçar. Não posso, ponto final. Eu não posso ficar cobiçando o que eu não posso ter. Até porque Deus nos diz, Deus nos prometeu que Ele supriria todas as nossas necessidades. Então, quando nós cobiçamos algo do próximo, nós estamos até mesmo duvidando dessa promessa de Deus, né? Cobiçar não deixa de ser um ato ingrato, querer ter algo que nós não podemos ter, mas pela simples vontade de ter e achando que seremos felizes somente se tivermos isso ou se alcançarmos isso, que não provém do coração de Deus. Depois, lá no Novo Testamento, Jesus resumiu esses 10 mandamentos. Ele resumiu em apenas 2. E note a diferença. Resumir e reduzir tem uma vasta diferença. Resumir significa extrair a essência de alguma coisa, a essência dos 10 mandamentos. E reduzir significa retirar algo. Então, Jesus não retirou algo, ele resumiu. Ele extraiu a essência dos 10 mandamentos que se resumiram em 2 mandamentos. O primeiro, baseado em Mateus 22. O primeiro, então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Por quê? A partir do momento que eu amo a Deus de todo o meu coração, eu entrego a Ele tudo que eu tenho. Se eu amar a Deus de todo o meu coração, eu não vou ter outro Deus, eu não vou falar o nome de Deus em vão, eu vou tirar um dia para santificar o Senhor, porque esse será o meu prazer, amar a Deus de todo o coração. Quando eu amo a Deus de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, eu prezo por cuidar de tudo isso, eu prezo por honrar o meu pai e a minha mãe, eu não vou tirar a vida, que é o presente valioso que Deus nos deu, eu não vou trair porque eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, e eu sei que se eu trair o meu esposo, se eu trair o meu companheiro, se eu trair o meu amigo, eu não vou estar agradando a Deus, eu vou estar desobedecendo ao mandamento dele. Eu não vou roubar, eu não vou falar mal do meu amigo. Por quê? Porque eu estou amando a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Quando eu entrego essa força toda do meu amor para Deus, eu vou obedecer todos esses mandamentos com o maior prazer. Mas Jesus resumiu no primeiro mandamento, e o segundo mandamento, vamos tirar lá o 10º, que é semelhante, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Se eu amo a Deus de toda a minha mente, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, eu vou buscar as coisas celestiais em primeiro lugar. E a partir do momento em que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou relevar todos os outros 9 mandamentos e vou fazer também ao meu próximo aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Então eu não vou roubar porque eu não gostaria que roubassem a mim, eu não vou matar porque eu não gostaria que matassem a mim, eu não vou trair porque eu não gostaria que traíssem a mim.
desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É maravilhoso notar que tudo que nós precisamos está na Bíblia. A Bíblia, ela é o livro mais atual, e isso não é um clichê não, tá? A Bíblia, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Porque se você for conferir as leis éticas e as leis morais que todo cidadão deve seguir, vai estar descrito sobre punições para quem mata, punições para quem rouba, punição para quem faz isso, para quem faz aquilo, para quem faz aquele outro, o que é ser ético, o que é ser moral. Se você pesquisar aí no tio Google, você vai ler sobre muitas coisas que a ética e a moral nos impõem. Só que tudo isso que a ética, a lei nos coloca, a Bíblia já nos trouxe isso há muito tempo atrás, quando Deus exigiu que o seu povo fosse santo, que o seu povo tivesse o desejo de viver em santidade para viver e conviver com um Cristo que é santo e que merece ser adorado por pessoas que realmente buscassem essa santidade. Tanto é que haviam muitos rituais para a pessoa se tornar santa, para a pessoa deixar de ser impura. Havia muitos rituais para o povo de Israel. Se você não me acompanha ainda no Insta, vai lá, me procura lá, porque eu posto todos os dias conteúdos maravilhosos sobre o povo de Israel, sobre esses rituais, sobre temas centrais desses livros. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu venho de Gênesis e eu estou vindo aos pouquinhos. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar em ordem cronológica e nós começamos recentemente Gênesis, então nós estamos seguindo ali no livro de Êxodo. Vou deixar todas essas fotinhos aqui lá no meu Insta, daqui a pouquinho já vai estar lá. Porque eu não faço com moldes, tá? Algumas tias me procuram e me pedem dos moldes. Eu não faço nenhum recurso visual com molde. Porque geralmente eu pego uma ideia daqui, uma ideia dali, uma ideia de lá, tudo da internet, junto tudo em um e faço, né? Monto os meus próprios visuais. Todos inspirados em algum tipo de criação, já que alguma tia já fez e disponibilizou na internet. Então eu vou deixar todas as fotos lá, bem próximas, com todos os detalhes, e você vai perceber que eu sempre utilizo aquilo que eu tenho em casa. Então, vai lá no Insta, se inspira nessas fotos lá, deixa seu curtir, compartilha, marca alguém. Eu vou amar ter você juntinho comigo, assim como eu tenho aqui toda quarta-feira. Eu vou fazer a parte número 2 desse vídeo, transformando esse visual aqui, esse recurso visual, em um manual do cristão. Fica ligadinho, ativa o sininho aqui, quando eu postar você vai receber lá em primeira mão esse novo manual, né? Uma reutilização desse recurso para transformar em um manual da vida do cristão e dar sequência em muitas outras lições para sua turminha. Então, um beijo, querida, no seu coração. Fica com Deus.